Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia de Fato. O que é a Grande Babilônia, tão citado nas Sagradas Escrituras, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse? Porque muitos dizem que a Grande Babilônia é o catolicismo e a Igreja Católica. Qual a origem disso? É bíblica a origem de tudo isso? Se você ficar conosco até o final, nós traremos uma definição bíblica do que é a Grande Babilônia e o seu papel durante os séculos e até o fim do tempo, e como Deus será glorificado sobre aquela que é orgulhosa entre todas as nações. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, seja muito bem-vindo. Se você desejar continuar inscrito conosco ou se inscrever agora, faça isso nesse momento, seja mais um inscrito do canal Bíblia de Fato. A primeira coisa que precisamos considerar é que o espírito da Babilônia não é algo atual ou não são os levantes contra a igreja da atualidade. Nós precisamos voltar aos primórdios da Torre de Babel e de Nimrod, que é o protótipo primeiro nas escrituras do próprio anticristo, que é a produção final e da preparação de tudo o que o espírito da Babilônia está fazendo. Eles aguardam, promovem e esperam aquilo em que uma outra linguagem eles chamam de a nova era. E quando nós pesquisamos sobre a palavra Babel ou a Torre de Babel, Babel tanto significa confundir, como Babel também significa porta de Deus. Então seria uma mistura ou confusão. Então, em algumas outras traduções, Babel seria misturado. Então, Deus confunde as línguas para que essa mistura, ou esse intento, ou aquilo que o próprio Deus diz que os pensamentos do homem são um, ninguém impedirá o intento deles. Ou seja, o povo unido jamais será vencido. Só que a união deste povo não era algo positivo, mas era sim estabelecer um governo único naquela época, em que estava baseado no racionalismo, estava baseado no orgulho humano, estava baseado na idolatria. Idolatrar o líder mundial, idolatrar as imagens de escultura, idolatrar a terra, os rios e os astros. E o único digno de toda adoração é o Deus Todo-Poderoso. A Babilônia, tanto ela é uma nação, como ela é a junção de nações, como ela é o sentimento, o trabalhar sistemático e o intento de toda a sociedade que desprezou o conhecimento de Deus e foi após as suas próprias paixões. Eles determinam a lei, eles determinam religiões e eles determinam como será o desenvolvimento econômico dependendo da região e dependendo também da ideologia. Então é um sistema dominador, ditatorial, que está preparando o mundo para receber a manifestação mais maligna no sentido de ser humano, que é aquele que se coloca no lugar de Cristo, que enganará até também uma parte da nação de Israel, mas no final o Senhor Jesus voltará para triunfar. Em Abacuque, capítulo 1, a Babilônia é a nação que serve de castigo contra Israel. Dos versículos 6 em diante, ele diz que Deus suscita os caldeus, uma nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Deus que suscitou a Babilônia contra Israel. No versículo 12, o próprio Abacuque diz que tu o puseste, Senhor, e o fundaste para castigar. Então Deus está usando a grande Babilônia e toda a sua vaidade como castigo contra os pecados do seu povo de Israel. A Babilônia também é citada em Isaías capítulo 14, e ela faz referência à própria figura do diabo, como muitos interpretam, tanto Isaías 14 como Ezequiel 28, como que falando do próprio Satanás. Então o próprio Satanás, ou a grande Babilônia, diz que subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, e da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja o orgulho e até onde a Babilônia quer chegar. Ela quer ser Deus, se colocar no lugar de Deus. Por isso o produto da Babilônia será o próprio anticristo.
Mas o versículo posterior de Isaías 14 diz: contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo dos abismos. Veja que interessante. E o que a Babilônia faz para manipular os povos e as nações é simplesmente embriagá-las com a idolatria. Segundo Apocalipse 18, versículos 3 ao 6, ela é aquela que seduz e embriaga as nações com o seu cálice da idolatria. Só que esse espírito babilônico, ele perpetua sobre as grandes nações que tiveram o intento de dominar o mundo. Veja que a estátua que Deus revelou a Nabucodonosor mostra esses grandes impérios, desde a Babilônia até o último império, que é aquele que tem o objetivo de trazer o anticristo. Então eles estão crescendo, se aperfeiçoando e dominando a cada dia mais. É claro que há um povo que resiste a toda essa dominação e nós iremos falar sobre este povo. Mas esta grande Babilônia é revelada na grande estátua que Nabucodonosor sonhou. Tendo a cabeça, ou seja, aquele que primeiro arquitetou todo esse plano, o próprio Nabucodonosor e aqueles que estiveram no seu reinado. Depois, os persas conquistaram a Babilônia como um próprio cálice de Deus para que os judeus voltassem do cativeiro. E o governo medo-persa também faz parte dessa estátua. Depois, os gregos também fazem parte dessa estátua. Depois, os romanos também fazem parte dessa estátua. E, por fim, um último reino que será um pouco frágil e durará pouco tempo, porque uma rocha cortada sem ajuda de mão, ou seja, algo eterno e que vem do céu, esmiuçará o intento desta grande Babilônia. E o intento desta grande Babilônia é que a expressa manifestação do diabo, que é o anticristo, governe sobre toda a face da terra. E ele até iniciará este governo. Mas o rei dos reis e o senhor dos senhores vai destruir essa grande Babilônia, segundo Apocalipse 18, do 1 ao 5 e do 21 ao versículo 24. A igreja que está aqui na terra, ela resiste à dominação da grande Babilônia. Em 2 aos Tessalonicenses 2, do 7 ao 11, ainda há um que resiste, ou algo que resiste, até que do meio seja tirado. Aqui no nosso canal Bíblia de Fato, nós temos um vídeo onde nós falamos sobre esse que se aproxima e quem é aquele que resiste à manifestação do anticristo. Então, a igreja está resistindo a todas as ideologias, a toda a manipulação, a todo um transformar da cultura judaico-cristã promovida pela grande Babilônia através da poderosa pregação da palavra de Deus. Que o único que deve ser adorado é Jesus Cristo e que o reino dele é sempre eterno, será para sempre. E que ele ainda vencendo o anticristo e o espírito da Babilônia reinará por 1000 anos aqui na terra para mostrar o seu governo sobre as nações e também para cumprir as promessas para com Israel. Considerando que o espírito babilônico é a junção de diversas nações que se distanciam de Deus, Deus está tanto no controle de tudo isso que ele está atraindo essas nações com esse intento para ele derramar a sua ira e trazê-los para o lagar do furor da ira de Deus. Você pode conferir isso em Apocalipse 17, 17. Deus pôs o intento no coração deles ou das nações para entregar o poder ao anticristo para que se cumpram as palavras de Deus. Veja como Deus está no controle de todas as coisas. O juízo virá sobre a grande Babilônia, você encontra isso em Apocalipse capítulo 19. Existe um lamento contra a grande Babilônia e a sua queda em Apocalipse 18, do 16 ao 19. Jeremias fala da Babilônia no capítulo 51, no contexto de nação. E para nós finalizarmos, por que muitas religiões acusam uma a outra de ser a Babilônia? Em 1 Pedro 5,13, Pedro saúda a coeleita que está em Babilônia. Ele saúda a igreja que está lá na Babilônia. No entendimento deles, a Babilônia é simplesmente Roma. A Babilônia é o império que domina toda a região. E essa Roma, ela está na grande estátua, ou seja, foi um dos maiores impérios que houve no mundo. Dominou muito, mas hoje já não é mais nada. Porque assim será o espírito da Babilônia que tenta reinar. Não será mais nada, porque Cristo já venceu. E tudo isso faz parte de uma permissão dentro do plano. Provavelmente baseado
nesse texto de 1 Pedro 5,13, é que muitos cristãos que não são do catolicismo, desse segmento, acusam a Igreja Católica de ser a Babilônia. Mas por que isso? Porque a Igreja do Senhor, principalmente quando chega na época de Constantino, ela foi absorvida pelo Estado. E muito da cultura greco-romana foi simplesmente dado agora uma versão cristã. Muito das festas, muito daquilo que era feito, a cultura até das vestimentas, do linguajar, foi absorvido pelo cristianismo. E eles passaram, como os gregos, a cultuar o corpo humano e a, dentro da anatomia, honrar também aqueles homens que foram importantes dentro da Bíblia Sagrada. E aí surgiu a questão das imagens de escultura e de muitas outras coisas. Também a igreja, nessa época, estava corrompida, principalmente por causa do dinheiro, e houve grandes perseguições contra judeus, contra pessoas que praticavam magia e contra pessoas de outras etnias. A igreja entrou por um caminho sombrio e tenebroso. Por isso, ela se tornou, agora, na visão de muitos, como o espírito babilônico. Porém, o espírito babilônico é um sistema muito maior, que tanto investe e influencia as religiões como um todo, como também a economia, e investe na cultura, para que o pensamento do povo seja um pensamento que receba as suas ideologias muito fácil. Porém, a Igreja do Senhor está resistindo a tudo isso. Então, o espírito babilônico não é a Igreja Católica, não é o Papa, não são os bispos, mas é um sistema que também não é atual, que desde a grande Babilônia, lá de Nirode, da Torre de Babel, vem tentando conquistar o mundo como um todo, estabelecendo um governo mundial e único, onde se manifestará o príncipe das trevas através daquele que quer ser Jesus Cristo, contra Cristo ou o anticristo, mas os seus planos serão frustrados. E aqui eu quero fazer uma sugestão de livro para vocês, que é o livro A Apostasia Vindoura. Vou deixar um link aqui nos comentários para você adquirir esse livro, que fala sobre a sabotagem do cristianismo, ou seja, pessoas que são inseridas dentro da igreja para implantar ideologias através das heresias. Os próprios cristãos que não priorizam a palavra de Deus trabalham em prol desse espírito babilônico para enganar, para escravizar e para usar o povo de Deus. Porém, aqueles que têm comunhão verdadeira com Jesus Cristo são libertos de tudo isso. O bom de tudo é saber que Cristo cedo vem e vingará todos aqueles que se levantam contra o seu nome, buscando a sua própria glória, se levantam contra a nação escolhida, que são os judeus, e se levantam contra todo o seu povo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está sobre a face da terra. Permaneça firme na presença de Deus. Nos ajude deixando o seu like, compartilhando este vídeo, esta transmissão. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e até o próximo vídeo, no nome de Jesus.